Olá, pessoal. Me chamo Nayara, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco e integrante de Genilogs. Hoje vamos gabaritar e explicar 10 questões sobre especiação. Se você não assistiu ao vídeo aula anterior sobre o conteúdo de especiação ou se você não fez o formulário de questões relacionadas a essa aula, dê uma paradinha agora no vídeo e acesse os links que estão abaixo na descrição. Então, vamos lá. Primeira questão é do Enem 2011, segunda aplicação. A construção de barragens provoca um profundo impacto ecológico que pode ser atenuado em parte pelo planejamento prévio de remoção da fauna atingida pela inundação local. Nas barragens construídas no Brasil, esse planejamento tem como principal objetivo a devolução dos animais a um ambiente semelhante ao original. Antes do fechamento das comportas, procura-se deslocar o maior número possível de animais. Após o fechamento, com a elevação gradual das águas, procede-se à captura dos que vão ficando ilhados para transportá-los a locais pré-estabelecidos ou retê-los e enviá-los a instituições de pesquisa. O procedimento de transporte dos animais e a alocação em uma nova área livre de inundação, onde a espécie introduzida não existia antes do processo, tem como uma das consequências imediatas a sobrevivência desses animais, aumentando a biodiversidade e o equilíbrio ecológico novo. Não, se uma espécie que não existia nesse habitat, ela for introduzida, é claro que ela não vai ter imediatamente a sobrevivência desses animais. Inicialmente ela vai ter um sofrimento, vai passar por processo de adaptação, competição com as espécies já existentes, B. O aumento populacional das espécies introduzidas sem interferência dos grupos já existentes? Não, como eu falei, vai ter sim essa interferência. C. O benefício das espécies no novo local pelo aumento de recursos e de possibilidade de sobrevivência de todas? Não, como eu falei, vai ter a competição e de imediato não vai ter essa possibilidade de sobrevivência de todos, benefício no geral. D. A seleção artificial pelo aumento do número de espécies existentes no local e a variação populacional das espécies introduzidas? Não, a gente não pode dizer que teve uma seleção artificial, que o homem escolheu a espécie que queria. Não tem isso no enunciado da questão. O desequilíbrio ecológico, pois a introdução das espécies causa variação na estrutura da comunidade existente no local? Sim, exatamente isso, vai ter um desequilíbrio ecológico. Segunda questão, é do Enem de 2018. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciada. Um pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. Aí tem um diagramazinho, mostrando o doador e o receptor, uma linha contínua e uma linha tracejada. Na linha contínua, você vê que a polinização a polinização induzida é bem sucedida, ela ocorre. E já na segunda, que é o doador com a linha tracejada para o receptor, falam que a polinização induzida é nula, então ela não ocorre. O enunciado fala: em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente. Então, a gente analisando o diagrama, percebe que apenas 4 têm linhas tracejadas, tanto indo quanto voltando, A gente percebe que a itirapina e a petit, que é lá em cima, na partezinha de cima, você percebe que ela tem essas 2 linhas tracejadas, então a polinização ela não vai ocorrer. Então, vai sim ter um processo de especiação. E outras 2 populações que a gente percebe isso também é a alcobaça e o marambás, que é lá na partezinha de baixo, que as 2 linhas estão tracejadas. Então, como tanto a linha indo quanto voltando estão tracejadas, significa que não ocorre a polinização, ela é nula, Então, vai marcar, sim, o processo de especiação. Letra D, gabarito.
Nessa questão, que é do Enem 2019, da segunda aplicação, fala: a principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processo de diferenciação genética, muitas vezes se transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é justamente a evolução alopátrica, né? Por quê? Porque ele falou que a mata ela vai se expandindo, depois se reduzindo, e cada núcleo de floresta vai ficar isolado do outro. Então, a gente vê que tem uma demarcação, um isolamento geográfico, uma barreira física, e quando se trata de isolamento geográfico, a gente já sabe que é uma evolução alopátrica. Não é evolução simpática, né? Porque a simpática ela ocorre no mesmo espaço, né? Não tem a barreira física nem barreira geográfica. Então, não é também o item A nem o item E, porque falam sobre anagênese, convergência adaptativa, são conceitos relacionados à origem, ancestralidade e à função, né? Se vem de mesma origem e aí vão ter anagênese para funções diferentes, ou se vem de origens diferentes e vão convergir para a mesma função, né, que é o conceito de convergência adaptativa, também não é. E o B é uma coevolução, não ocorre, né, que é quando duas espécies elas estão evoluindo simultaneamente, como no processo do inseto e uma flor, né, que vai se polinizar, né, naquele mesmo período, né, do inseto, que o inseto ele vem a atuar para eles poderem evoluir concomitantemente, mas isso não está ocorrendo, né? Como eu falei, é um caso de evolução alopátrica com a barreira geográfica. Nessa questão, que é do Enem 2020, fala: uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento I. Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, a situações D1 e D2. A representação indica que no momento D, na situação, a gente olha nessa imagem, né, a gente percebe que tem uma população A, né, branquinha, e aí ela se separa, né, formando uma população B, depois sofre influência desse fator de isolamento I, se transformando na população C, né, que já mudou de cor, e aí depois ela se transforma no tempo D. Ela tem no D1 duas populações que a gente vê, uma parte mais clarinha, né, a parte branca, e a parte preta. Então a gente vê que tem duas populações aí. E no D2, nesse momento D2, você vê que são populações iguais, porque estão com a mesma cor, certo? Então, letra A, D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Não, eu não posso inferir isso nessa questão, que tem um isolamento geográfico. D1 existe em uma única população distribuída em gradiente. Não, como eu falei, o D1 a gente percebe que tem duas cores, tem a branquinha e a pretinha, então você vê que são duas populações. C, D1 ocorre em duas populações separadas pelo isolamento reprodutivo? Sim. Essa é a gabarito da questão, né? D, D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas? Não. Você vê que D2 tem a mesma coloração, são populações iguais. D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A? Não, porque a A é branquinha e na D2 é cinza. Então, são populações diferentes. Categoria dessa questão, letra C. Enem 2013. No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para este fim, por sua vez, pode modificar a ectofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento de peixes de espécies exóticas introduzidas.
como o mapará e a covina. As 3 espécies com nichos ecológicos semelhantes. Então, essas palavras finais são cruciais para o desenrolar, né, e você gabaritar essa questão. Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pela redução do fluxo gênico da espécie nativa. Será que teve essa redução do fluxo gênico? B. Diminuição da competição intraespecífica. C. Aumento da competição interespecífica. D. Isolamento geográfico dos peixes é extinção dos nichos ecológicos. Então, nessa questão, você vê que ele fala que teve desaparecimento de peixes cascudos simultaneamente com o aumento das espécies de peixes exóticas que foram introduzidas nesse local. Então, assim, eu posso dizer que o item A tem uma redução do fluxo gênico da espécie nativa? Não se trata especificamente disso a questão, né? Se você for ver, né, tem uma diminuição da competição interespecífica? Não. Quando quando espécies exóticas são introduzidas neutramente, vai sim ter uma competição com as espécies de peixe local, né, nesse caso. Então, não tem uma diminuição e ainda fala aqui intraespecífica, né, entre a mesma espécie. Pior ainda, né? Então, está errado 2 vezes esse item. C. Aumento da competição interespecífica, sim, vai haver uma competição entre os peixes cascudos com as espécies exóticas introduzidas, que é o mapará e a covina. Então, essa competição ela é interespecífica, né, que é entre espécies diferentes. Então, tudo tá legalzinho esse item, realmente o gabarito dessa questão é a letra C, né? Não vai ter um isolamento geográfico de peixes, né? Porque no finalzinho, como eu havia dito, né, que é o crucial para você desenvolver essa questão, é que nichos ecológicos semelhantes, as 3 espécies estão no mesmo nicho praticamente. Então, não posso dizer que teve um isolamento geográfico, porque não teve. Extinção de nichos ecológicos? Não. Elas estão no mesmo nicho, né? Então, não teve essa extinção de nicho. Então, realmente, é o item C. Essa questão do Enem 2015. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies e especiação. Essa especiação não ocorre devido à oscilação genética das raças? Não tem essa oscilação. Né? B. Convergência adaptativa das raças, né? Elas têm uma ancestral comum e elas vão convergir com a mesma função? Não é isso, né? Não tem nada a ver com convergência. Isolamento geográfico entre as raças? Não é isolamento geográfico, elas convivem, né, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, não tem esse isolamento. D. Seleção natural que ocorre entre as raças? Não tem uma seleção natural onde uma vai sobressair em detrimento da outra, não tem. Ela, com suas raças, elas conseguem reproduzir, né, e formar, né, não tem esse caso de seleção natural. Manutenção do fluxo gênico entre as raças. É justamente o gabarito dessa questão, porque você vai ter uma interrupção do fluxo gênico, né? Você não vai conseguir fazer essa reprodução, né? Então, é uma manutenção do fluxo gênico entre as raças. Essa questão é da VUNESP 2016. Em relação à processo de especiação, é correto afirmar que a dispersão é uma das maneiras de ocorrer isolamento de populações na especiação simpática por meio de barreira física? Não. Já cancela esse item porque especiação simpática não tem barreira física, é que ele está falando que tem. Então, simpática, a especiação vai ocorrer no mesmo espaço, sem isolamento geográfico. B. A especiação decorre de uma mutação viável por poliploidia, isolando reprodutivamente os indivíduos mutantes, é exemplo de alopatria? Não. A especiação alopática ela não é decorrente dessa mutação, ela é decorrente de um isolamento geográfico, de uma barreira física, né? Então, também está errado esse item. C. Diferenciação ecológica quando ocorre a diversificação de espécies para preencher uma ampla variedade de espaços físicos similares? Não. Quando tem a diferenciação ecológica, os espaços físicos não são similares, por isso que está falso.
D. Vicariância é um processo geográfico e dispersão é um processo ecológico, ambos relacionados com barreira ecológica. Exatamente. O item D é o item correto para essa questão, né? Porque vicariância e dispersão são justamente os exemplos clássicos, né, de barreira ecológica, de barreira geográfica, né, desse isolamento. Então, realmente é o item D. E o item E, especiação simpática ocorre quando o isolamento ambiental entre populações interrompe o fluxo gênico, levando a diferenças genéticas. Como eu falei, na especiação simpática não tem esse isolamento ambiental, não tem isolamento geográfico. Então, qual é que tem isolamento geográfico? Alopática, né? Então, a gente já sabe que o item E está falso também. Realmente é o item D na barreira dessa questão. Essa questão do IDIB 2020, o processo de especiação, formação de novas espécies, é central para o entendimento da evolução. Esse processo pode ocorrer com barreiras geográficas e especiação alopática, ou sem barreiras geográficas, especiação simpática. A especiação pode ser gerada por diversos mecanismos. Sobre esses mecanismos de especiação, a alternativa correta. A. O isolamento mecânico ocorre quando não há compatibilidade entre o trato reprodutor dos indivíduos? Ok. É o caso do isolamento entre ecos-cannabis e ecos-azinos? Não. Esse não é um exemplo de isolamento mecânico. É exemplo de esterilidade do híbrido, né, de infertilidade do híbrido. Então, o início está correto, só que o exemplo que ele usou não é um exemplo de isolamento mecânico. Então, A é falso. B. Para haver especiação, o isolamento deve necessariamente ser pré-zigótico? Não. O isolamento vai ser tanto pré-zigótico quanto pós-zigótico, né? C. Um dos casos de isolamento pós-zigótico é a esterilidade do híbrido, na qual o descendente do cruzamento de duas espécies diferentes é um indivíduo estéril. Exatamente. Esse item C é o item correto. E o exemplo dele é o caso do ecos-cabados e ecos-azinos. Então, realmente, o item C é correto. E o item D, vamos anular ele. O mecanismo mais comum de especiação é a formação de subespécies dentro da mesma população? Não. Esse é o mais raro, né? Que no caso seria, eu poderia dizer que seria um caso de especiação simpática, né? Que não tem isolamento geográfico, né? Um caso raro de acontecer. Mas como é com isolamento físico realmente. Então, esse está errado porque não é o mais comum. Realmente, o que abriu dessa questão é o item C. Essa questão aqui da IBAD 2019. Um processo comum nas plantas, porém raro nos animais, é a poliploidia. A ilha vesicólica corresponde a um anfíbio tetráploide, 2N igual a 48, resultante de mutações por poliploidia em populações de rela cinzenta americana. Ilha vesicólica, 2N igual a 24. Os indivíduos dessas populações se diferenciam unicamente pelos seus diferentes cariótipos e seu habitat natural pelas suas diferentes vocalizações. Esse exemplo mostra 1. A. Deriva genética. B. Especiação alopática. C. Especiação simpática. D. Especiação parapática. E. Isolamento mecânico. A maioria dessa questão é especiação simpática, porque ele fala que as populações se diferenciam unicamente pelos seus diferentes cariótipos e estão em habitat natural. Então, eles estão em seu habitat natural. Então, é uma especiação simpátrica, porque não tem um isolamento geográfico, não tem a barreira física. Então, como não tem, é uma especiação simpática. A alopática tem essa barreira física, né? Mas na questão falou que não há. Não há questão de deriva gênica, né? Não há questão de especiação parapática, que é quando parapática é quando as populações estão vizinhas, né? Não é essa questão. E isolamento mecânico não, porque não estava falando da impossibilidade da reprodução por conta por exemplo, da genitália do indivíduo, né? Então, realmente é uma questão de especiação simpátrica. Essa questão do Instituto AOCP, 2016, processo evolutivo em que novas espécies se formam como resultado da separação geográfica entre populações de uma espécie ancestral, é denominado de especiação alopátrica, porque ele falou da separação geográfica. Falou de separação geográfica, já sabe que é especiação alopátrica, né? Então, é isso, pessoal.
Obrigado pela atenção de vocês. Se vocês não seguem a gente nas redes sociais, vão lá no Instagram, siga lá, @genilocos. Obrigado por ter assistido essa aula. Né? Vamos postar mais aulas, né, na semana que vem, então acompanhe nosso canal e obrigada.